Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é sobre o que o teste de unidade precisa testar. Essa é uma discussão bem longa sobre o que a gente deve testar e o que a gente não deve testar, e é por isso que eu vou quebrar esse vídeo em duas partes. Essa primeira aqui, ela é mais teórica e vai falar sobre o que a gente precisa testar. A segunda parte é sobre o que a gente não precisa testar, e aí vai ser um pouco mais técnica. Para começar, então, por que esse tema é importante? Por que eu acho interessante falar sobre isso? É porque mesmo os devs mais experientes, eles costumam ficar meio perdidos com isso. Ah, mas o que eu tenho que testar? Será que eu tenho que testar esse if, aquele loop, ou essa condição, ou uma outra condição? E muita gente também me pergunta o que eu não posso testar, né? Mas por que eu tenho que testar isso e não posso testar aquilo? É realmente um assunto que gera um pouco de confusão, mesmo para quem é mais experiente. A gente fala aí, às vezes, que teste de unidade é uma coisa para devs experientes e que júniors não precisam focar tanto em fazer teste. É balela, isso aí não tem nada a ver. Seja você experiente, ou seja você novato ou uma novata, teste de unidade sim é muito importante e você tem que fazer independentemente do seu nível de experiência ou da quantidade de tempo que você trabalha na área. É uma coisa que faz parte do nosso trabalho de dev e talvez por isso que gera tanta confusão, né? A galera não aprende desde o início a fazer teste, aí quando vai ficando velho, vai ficando velha, não sabe direito o que é para fazer e o que tem que ser testado. Uma outra coisa que pelo menos a parte teórica, né, dos testes de unidade, ela gera um pouco de confusão aí. A galera se confunde com os conceitos, com aquilo que a gente tem que olhar quando faz teste. Então, por isso que eu acho que é sempre importante bater nessa tecla aqui. Eu provavelmente já falei algumas coisas em outros vídeos e vou continuar falando disso pelo tempo que o canal existir, provavelmente. Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente ensine, por mais que a gente comente, a galera continua cometendo os mesmos erros. Se fosse suficiente só o que eu já falei por aí, não precisava estar aqui continuando com esse canal. Então, gera muita confusão e são conceitos que a gente precisa repetir, precisa martelar para entrar na nossa cabeça aí. Pelo menos essa parte aí que é um pouco mais teórica. E aí, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou trazer aqui hoje que vai fazer a diferença no seu dia a dia e que você pode até começar a colocar em prática logo depois de assistir esse vídeo? A primeira coisa é entender o que faz a diferença na hora do teste. Tem muita. Por causa dessa confusão, né? Tem muita coisa que a gente faz, muito esforço que a gente emprega. Eu sempre costumo dizer que teste de unidade é um esforço adicional, é uma atividade como qualquer outra. Então vai dar trabalho fazer. Você vai investir seu tempo, você vai gastar seu tempo, depende de como você olha a coisa aí, mas demanda tempo. E você já não tem muito tempo para fazer as suas atividades porque tudo é para ontem. E ainda tem que fazer mais coisas com teste. Então, agora você vai, a partir dos conceitos que eu vou te passar hoje, você vai começar a entender como que você pode valorizar melhor o seu tempo, como que você investe seu tempo nas coisas que fazem diferença e não nas coisas que você vai fazer uma vez e nunca mais vai mexer ou que não vai te trazer um benefício direto ali para o seu dia a dia. Eu quero que você entenda esses conceitos porque eles vão fazer diferença sim na hora que você for fazer os seus testes. Segundo ponto, você vai começar a fazer testes menos viciados. A gente escuta muito a galera de gestão falar sobre isso. Não, um dev não pode testar aquilo que ele fez, porque senão ele vai fazer testes viciados. É um reflexo meio natural você fazer testes viciados, mas existem motivos para que isso aconteça. E aí você vai entender, são vários motivos, não é só um. Você vai entender pelo menos um deles aqui e que eu acho que a hora que você entender, você vai descobrir por que você faz tanto teste de viciado e como que você faz para não se viciar tanto, né? Não tentar sempre testar aquilo que o caminho feliz, né? Como todo mundo diz, você só testa a parte do código que funciona, você não testa que não funciona. Você vai entender por que isso acontece, pelo menos um dos motivos, são vários deles. A última coisa é que você vai começar a entregar código com mais qualidade. Se você começa a entender o que faz diferença
na hora do teste, que vai gerar uma boa relação de custo-benefício na hora de investir seu tempo para fazer teste de unidade. E se o teste fica menos viciado, seu código ele também vai ter mais qualidade. Você vai conseguir entregar código que realmente ajuda o seu cliente, que realmente ajuda a empresa. Para começar, então, antes da gente falar sobre o que precisa testar, vamos reforçar alguns conceitos e aí depois a gente vai juntando esses conceitos que eles vão fazer sentido aí na sua cabeça. Por que a gente testa o software? Para que a gente faz teste no código que a gente mesmo entregou? Ou seja, eu fiz o software, eu devia entregar o negócio certo, né? Então por que eu tenho que testar? O objetivo de testar o software é verificar se ele funciona. A gente quer saber se ele funciona, né? É óbvio. Agora, o conceito principal aqui para você entender é o que é um software que funciona? Porque quando a gente fala funcionar, se você pensar no carro, um carro funcionar tem um monte de coisa. Pô, sei lá, o câmbio tem que engatar a marcha certa, o acelerador precisa quando eu pisar nele, ele acelera um pouquinho, se eu pisar mais fundo, ele acelera mais. Sei lá, a transmissão tem que estar funcionando, os cabos têm que funcionar, o fluido de freio, será que o freio funciona? Então existe um monte de coisas que entrariam ali no conceito do carro funcionar. Como software, é a mesma coisa. Agora, o conceito fundamental do software, para a gente dizer que ele funciona, é que ele resolve o problema do cliente. Para pensar no porquê que você cria software. O mundo já existia, tudo que a gente faz hoje a gente já fazia, talvez não com a mesma velocidade, talvez não com a mesma eficiência, mas as coisas que a gente faz hoje não são tão diferentes das coisas que a gente fazia antes de ter computador pessoal, antes de ter servidores, tá? Não é tão diferente. A grande diferença aí é que a gente sempre teve problemas para resolver, né? A grande diferença é que o software ele consegue acelerar, ele fornece produtividade. Então, o que o software faz é resolver problemas do cliente. A gente criou o software para resolver problemas, às vezes de produtividade, às vezes para facilitar a vida dele, mas ele precisava fazer alguma coisa e ele pede um software para fazer. Por exemplo, fazer um cálculo. Eu tenho que fazer um cálculo do imposto de renda. Imagina aí o seu imposto. Não é uma coisa mega simples. Apesar da gente olhar o software da Receita e ele só tem um monte de campo lá, um monte de formulário, né, para você preencher. No final ele faz um cálculo. Como funciona esse cálculo? Existem tabelas dentro do software. Existem várias coisinhas ali que o software tem dentro dele para poder fazer esse cálculo. Antigamente você teria que fazer esse cálculo com, sei lá, com uma planilha, com um papel, com uma folha de caderno. E você demoraria algumas horas, talvez, para chegar nesse valor. Daí você vai ter que ver se está certo, de onde que eu tiro a alíquota tal, de onde vem a taxa Y, qual que é o valor que eu tenho que deduzir, qual que é não. É um cálculo que tem o seu nível de complexidade. E quando você faz isso no papel, demora, sei lá, horas para fazer. No software da Receita, quando você fez sua declaração, se você já fez, você vai ver que você coloca os valores e já sai tudo preenchido. Você preenche os campos lá, o valor do seu imposto, quanto você deve, quanto você vai receber, já aparece na hora ali. Ó. O computador fez todo o cálculo para você. Então, a gente tinha um problema antes de ter o software do imposto. A gente tinha que fazer na mão e demorava, e enchia o saco, você fazia tudo errado. O software resolve esse problema. Ele, além de fazer rápido, ele garante que está certo. Ele vai fazer o cálculo assim como a Receita pediu para fazer. Ou seja, software serve para resolver um problema do seu cliente. E o termo que eu sempre costumo usar aqui no canal é: ele atende um requisito. Seu cliente ele tem um requisito, ele tem uma necessidade. E a forma como a gente expõe a necessidade enquanto está produzindo software, profissionalmente, pelo menos, é ter um requisito. Pode ser que seu requisito seja um e-mail, pode ser que seu requisito seja um documento do Word, um PDF, pode ser que seu requisito seja um card no Gira, sei lá, no Trello, na ferramenta que você usa aí, no quadro Kanban da sua empresa que fica pendurado ali. Mas existe um requisito. Em algum lugar, o seu cliente documentou a necessidade que ele tem. Olha, eu preciso de um software que faz o cálculo do imposto de renda.
E esse cálculo tem que ser baseado na tabela X, na Y, e ele vai descrevendo o que precisa. Então, a gente testa o software para saber se ele funciona. E software que funciona é o software que resolve o problema do cliente. Não é o software que está lá e que tem a mega arquitetura e que tem a sua complexidade de código. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas o cerne da coisa ali, o objetivo principal do software é sempre resolver o problema do cliente. Então, para saber se o software funciona ou não, você precisa saber se ele resolve esse problema, se ele atende os requisitos que o seu cliente pediu. É para isso que a gente testa software. É para isso que você testa o carro que a fábrica entrega. Né? Você precisa ver se ele atende todos os problemas do seu cliente. Não é só se o carro anda, se ele se movimenta quando você pisa no acelerador, se ele freia quando... Tem várias coisas que precisa checar para saber se o seu carro funciona. Tem que ver se o ar-condicionado está funcionando, se o sistema de som funciona, se as luzes acendem, se a porta trava, se o vidro levanta quando você aperta o botão. Tem uma série de requisitos. Então a gente sempre testa software para saber se o software funciona. E funcionar é atender o requisito do cliente. Lembra aí que tem muita coisa que pode fazer parte do seu requisito, então ter bugs também faz parte do requisito. Ou melhor, não ter bugs, né? Se você faz um software e ele buga, o cara está usando o seu sistema aqui e aparece uma mensagem de erro, ele não está funcionando. Isso é muito óbvio. Mas quando você faz um software que, por exemplo, quando o cliente clica ali, no exemplo do imposto de renda, né, seu cliente faz ele demorava 1 hora para fazer esse cálculo numa planilha em papel. Se você demora 1 hora para entregar o cálculo do imposto na tela para ele, o resultado é o mesmo, não resolve o problema. Então, performance, muitas vezes, também faz parte do requisito. Não adianta você entregar um software que demora mais para executar do que se ele fizer a tarefa manualmente. Ele precisa ser rápido. O seu software, ele também, precisa... não adianta você entregar um software, um software do imposto de renda que calcula o valor do imposto errado. Existe uma forma de calcular. Se ele está fazendo o cálculo da forma errada, e ao invés de dar restituição, ele está gerando cobrança, num caso que era para gerar restituição, você também não está resolvendo o problema do cliente. Você está calculando do jeito errado. Então veja que resolver o problema do cliente é diferente de achar bugs. Essa é uma das coisas que a gente confunde muito. A gente acha que testar software é para encontrar bug. E não é só isso. Bug tem várias formas da gente descrever um bug. Ele pode ser um erro na tela, ele pode ser um problema de performance. Ele pode ser um erro na forma como você calcula. Bugs são inconformidades. Existe um resultado esperado para o seu teste, e se o resultado que o seu software entrega não bate com o esperado, é um bug. Não importa o que é esse resultado esperado. Não é só erro técnico. Bug pode ser uma coisa com várias naturezas diferentes aí. Então, entendendo agora o que a gente testa quando testa software, vamos pensar no que o teste de unidade testa. Porque tem vários tipos de teste de software. Tem o teste de integração, tem o teste de unidade, ou teste unitário, depende de como você chama. Tem o teste funcional, para saber, o end-to-end, né, para saber ali como o seu sistema se comporta do ponto de vista do usuário. Existe teste de performance, teste de segurança. Mas aqui a gente costuma falar mais sobre o teste de unidade, que é aquele que está perto do dev, né, que está mais próximo da nossa, do nosso trabalho de dia a dia. Ali. Então, o que o teste de unidade testa? O teste de unidade testa código-fonte, ou pelo menos a menor porção dele, que no caso do orientação a objetos seriam os métodos. Se for um paradigma funcional, você está usando aí F#, Elixir, Clojure, Scala, seriam funções. Você está testando a menor porção de código, a menor unidade de código. Mas, no final, é código-fonte. O teste de unidade ele é um teste para código-fonte. Na prática, a gente testa lógica de programação. Então, se eu estou falando aqui sobre código-fonte, no final das contas, eu estou testando lógicas de programação. E, André, mas o que são lógicas de programação? O que envolve lógica, isso é bom você entender, né? Dentro do seu programa tem um monte de linhas de comando. Então, tudo que a gente faz é enviar instruções para o computador.
Obviamente, a instrução que você manda não é exatamente a instrução que o computador recebe. Existe um compilador, vai traduzir aquilo em linguagem de máquina, assembly, provavelmente aí se você está usando um PC, e aí o compilador faz essa transformação. Mas para nós, seres humanos que estamos olhando o código-fonte, por isso que eu falei que o teste de unidade testa código-fonte, né? A gente olha alguns comandos que tem lá na tela. E aí, quando a gente fala sobre comandos, existem comandos que são efetivamente lógica de programação, coisas que vão mudar o fluxo da execução do seu sistema. Então, se você pensar numa atribuição de variável, A igual a string 1, 2, 3, isso não é uma lógica de programação exatamente. Você está fazendo só uma atribuição, né? Você está movimentando valores de um lugar para outro dentro da memória ali. Lógica de programação são essencialmente ifs, loops. Então, você tem um if A igual a B, é um desvio de lógica. Eu estou criando uma lógica de programação para mudar o fluxo de execução do meu programa. Loops é a mesma coisa. While, for each, for, eu estou fazendo uma repetição ali e estou mudando a lógica do meu fluxo. Né? Em vez dele seguir direto, ele vai ficar se repetindo. Operadores lógicos também fazem parte da lógica. AND, OR, XOR, esses operadores que você coloca dentro das suas condições, dentro dos ifs, dentro dos loops, para desviar também o seu fluxo. E operadores matemáticos, quando a gente fala, a gente não pode esquecer também que existem cálculos que você vai fazer lá. Isso também é lógica. Se eu vou fazer uma soma, se eu vou fazer uma multiplicação, se na mesma linha eu faço multiplicação e soma. Então, operadores matemáticos também faz parte das lógicas de programação. É bom falar do que é efetivamente, porque eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que é lógica de programação? Né? É um conceito que às vezes a gente acha que entende, mas eu não sei se todo mundo entende de verdade o que é. Então, esses 4 pontos são os principais: ifs, loops, operadores lógicos e operadores matemáticos. Existem outras coisas parecidas com isso, que não é exatamente um if, por exemplo, o comando switch do C Sharp, ou do Java, ou do JavaScript, aí, né, do SMAScript. Ele também é uma lógica de programação, mas ele é um tipo de if. Então pensa aí que eu estou falando if, mas existem vários, não sei se tem vários, né? Mas existem várias situações diferentes onde você vai aplicar um if. Por exemplo, se você usar um if ternário, né? Dentro do C Sharp lá, condição, interrogação, atribuição do true, 2 pontos, atribuição do falso. Isso é um if, é um syntax sugar no final das contas, né? O seu compilador ele vai transformar isso num if lá na IL ou no seu código Java lá no bytecode, né? Mais ou menos a mesma coisa, é só um syntax sugar. Então, é um facilitador de sintaxe, né? Mas no final das contas é um monte de if. Então, entenda aí que if são podem ser vários comandos diferentes, mas ele tem a mesma função. Ele, a partir de uma condição, ele desvia o fluxo. Então, o seu teste de unidade, ele testa esse tipo de coisa. Na prática, é isso. A gente testa lógica de programação. Esse conceito é muito importante de você ter em mente para você não se confundir. Porque às vezes você acha que o teste funcional também testa código-fonte, porque eu estou clicando ali e está passando na execução do meu programa. Mas não é verdade. O teste funcional ele vai testar o seu sistema do ponto de vista do usuário. Então é clicar na tela, é chamar um endpoint de API. É diferente. Eu não estou testando o código em si. Eu estou tratando o código como uma caixa preta e estou verificando o resultado que ele me entrega. Como ele me entrega, eu, do ponto de vista do teste funcional, não consigo dizer. O teste de penetração, um teste de segurança, por exemplo, é a mesma coisa. Um teste de carga, um load test, mesma coisa. A gente trata o código como uma caixa preta. Eu só quero saber do output. Eu mando o input, eu quero ver o output. Eu não sei o que ele faz lá dentro. Com o teste de unidade é diferente. A gente olha para a lógica. É bem diferente. Agora, o fato dele ser diferente de testar lógica de programação, ele gera um outro problema. E qual que é esse outro problema, né? É porque a gente acaba pensando no teste de unidade do jeito errado. Mas como assim? Você acabou de explicar que ele testa lógica de programação, que ele testa código. Então, por que pensar desse jeito é errado? Porque quando a gente entende que o teste de unidade ele testa código-fonte, a gente acaba criando teste
direcionado para a lógica. Então a gente abre um método, olha para ele lá e vê que ele tem um if, vê que ele tem um loop. A gente raciocina internamente aqui com a nossa mente de programador, né? A gente imagina que o teste precisa testar todos os ifs, precisa passar por todos os loops, precisa passar por todos os operadores lógicos. Como que a gente programa, né? Como que a gente cria um método, como que a gente cria uma classe, como que a gente junta as coisas. Você escuta seu cliente fazer o pedido. Então ele fala assim, eu preciso fazer um cálculo do imposto de renda baseado nessa tabela de alíquota aqui, e aí se for acima de tanto você vai aplicar essa taxa, acima de tanto até uma faixa X você vai aplicar outra taxa, e nessa faixa, a partir desse valor, você vai aplicar uma outra taxa. Você escuta o que o seu cliente está pedindo. Ou você lê, ou você pega lá o requisito dele e lê, ouve, e você entende aquilo. Aquilo que você entendeu é o que vai para o código. Então, quando você vai programar, você pensa naquilo que você entendeu e fala, bom, então eu tenho que aplicar a regra desse jeito aqui, e você vai lá e descreve a regra em forma de código. Ou seja, o código que você escreve, o código-fonte da sua aplicação, é um reflexo daquilo que você entendeu. O código não reflete aquilo que o seu cliente pediu. E isso é uma coisa muito importante porque faz toda a diferença. Nem sempre aquilo que você entendeu é o que o seu cliente pediu. E às vezes, eu não sei se isso fica claro assim, mas a gente não é normal, ou melhor, não é anormal que isso aconteça, né? É por isso que a gente briga tanto com os clientes, falando que mas o cara não sabe pedir, ele não sabe o que ele quer, porque são pessoas diferentes. Seu cliente tem um entendimento e você tem outro. Às vezes, se o cliente realmente não sabe pedir, porque não é uma questão dele saber pedir ou não saber pedir, né? Ele sabe qual é o problema. O cliente é a melhor pessoa para te falar qual é o problema que ele tem. Porque é ele que passa pelo problema. A questão é que, às vezes, ele não sabe traduzir isso em forma de software. Porque ele não é programador, na maioria das vezes. Né? O trabalho de transformar o requisito em software é dos programadores, não é do cliente. Então, a gente precisa aprender a fazer essa tradução. O grande problema é que, às vezes, você não sabe traduzir o requisito do cliente em software, e às vezes você não sabe explorar. Às vezes, seu cliente pede as coisas de um jeito, e você simplesmente escuta e fala, tá, então tem que ser assim mesmo. E você nem para questionar por que ele precisa daquele jeito, por que ele quer a funcionalidade desse jeito. Quantas vezes eu já não peguei um requisito de um cliente que ele precisava de uma coisa, mas ele estava me pedindo outra. Ele não tem essa noção. Nós, como devs, precisamos entender. É por isso que o teste fica viciado. Ou melhor, é um dos motivos, né, que deixa o seu teste viciado. É porque você está escrevendo o que você entendeu. Logo, você vai testar o que você entendeu. E não o que o cliente precisa. É por isso que a gente vai testar e testa só o caminho feliz, como todo mundo fala. Mas tem alguma situação aqui que esse objeto ele fica nulo. Às vezes tem uma situação onde, fui buscar um registro no banco e o registro não existe. Mas eu, como dev, eu não testei o registro que não existe ali. Eu testei só e aí deu pau na hora que foi para produção. É lógico que vai dar erro. Você não parou para pensar no que ele precisa. Na sua cabeça, você entendeu que o registro existe. Não é que você não imaginou que ele poderia não existir. É diferente. É o entendimento que você teve. O entendimento que você teve é que o registro sempre vai existir. Então, sempre que eu fizer a consulta, ele retorna. Agora, se o registro existe às vezes ou não, faz parte do requisito. Faz parte da necessidade do cliente. E às vezes o cliente se dá conta disso, às vezes não. Então, não fica pensando que o teste vicia só porque você não sabe testar as coisas. Não é só isso. Provavelmente é um dos motivos. Mas é um deles só. É porque você está testando o que você escreveu. Ou se você não escreveu aquele método, você está testando o entendimento de outro dev.
Não é necessariamente o que o seu cliente precisa. É isso que você tem que imaginar aí. Então, quando eu digo que a gente pensa no teste do jeito errado, é sobre isso. A gente cria teste só porque o teste de unidade faz parte, ele testa código-fonte, ele testa meus ifs, ele testa a lógica de programação. Obviamente, eu vou testar ali a lógica. Eu vou criar um teste para passar no if, para não passar no if. É assim que a gente aprende a fazer teste de unidade. E pensar desse jeito é errado. Por quê? Você vai fazer um teste sobre o que o dev entendeu. Mas é uma coisa que, depois que a gente escuta, parece muito óbvio, né? Mas não é óbvio. A gente não para pensar nisso, né? Pô, o código que eu escrevi é o que eu entendi, mas eu entendi, é o que o cara precisa. Não é. Às vezes não é. E às vezes pode ser que seja. Mas tem uma grande diferença entre o que o dev entende e o que o seu cliente precisa. Então, a gente pensa no teste do jeito errado. Ah, mas então, se esse não é o jeito certo de pensar, então como que eu tenho que pensar no teste? O que eu tenho que testar? O que você deve testar no seu teste de unidade são requisitos. Requisitos. Lembra lá dos tópicos que eu falei que no final tudo ia fazer mais sentido? O que é software que funciona? Software que funciona é o software que resolve o problema do seu cliente. Então, o teste de unidade, assim como qualquer outro teste que você vai fazer, precisa verificar se o código funciona. Esse é o objetivo. Não é testar ifs e loops. É claro que na prática, quando você for olhar para o seu teste ali, no final ele vai testar sim ifs e loops, porque o teste de unidade testa código-fonte. Mas o jeito de você estruturar os seus testes não é olhar para o código, é olhar para a necessidade. Ou seja, olhar para o requisito. O que o seu cliente pediu? Qual era a regra que esse método aqui ele tinha que executar? Será que ele está executando uma regra só ou ele está executando várias? O que ele tem que fazer? Qual que é a necessidade do cliente? Você precisa se fazer essas perguntas. Não é só olhar para o if e para o loop e sair escrevendo o assert que passa por lá. Ah, eu vou fazer um setup aqui porque eu preciso entrar nesse if. Mas por que esse if está lá? É isso que você tem que pensar. Não é para olhar para o seu teste achando que se você passar dentro do if tá tudo beleza. Tá tudo beleza do ponto de vista de cobertura, vai passar por lá. Ah, então tá bom. Não tá bom. O teste de unidade, ele garante qualidade. Se você quer qualidade, você precisa entender se o que você escreveu ou se o que está escrito no método resolve o problema do cliente. Ah, André, mas pô, resolver o problema do cliente às vezes é um negócio complexo, porque eu não vou resolver o problema do cliente com um método. Às vezes, talvez, sei lá, uma validação, de repente até funciona. Mas às vezes não é um método. Às vezes eu preciso fazer uma consulta no banco, aí depois eu preciso voltar aqui, fazer um tratamento dessa informação, analisar a informação que veio do banco, e aí depois eu preciso gravar essa informação lá, e aí depois eu preciso retornar, fazer um outro cálculo. É um monte de coisa que eu tenho que juntar aqui para resolver o problema, para atender o requisito. Pode ser um monte de coisa, não tem problema. Mas no final, você vai juntar um monte de métodos diferentes, talvez de classes diferentes, e vai chegar num resultado. O que o seu teste de unidade tem que olhar é se cada parte desse monte de método aí que você vai chamar, se cada parte ali está atendendo o que precisa. E aí você vai precisar pensar em separação de responsabilidades, o que uma classe vai fazer, o que um método vai fazer. Porque eu estou fazendo avaliação dentro do teste de unidade se cada parte funciona e faz aquilo que tem que fazer. Quem vai testar se tudo junto atende o requisito é o seu teste funcional, eventualmente um teste de integração. Mas lá na unidade você precisa checar parte a parte. É como se você fosse fazer um teste do exemplo do carro lá. Você não vai fazer um teste, deixa eu fazer todas as peças aqui e depois eu junto tudo e vejo se o carro anda. Não vai rolar, vai dar errado, vai dar ruim. Porque às vezes seu carro não está andando por causa de uma pecinha que é desse tamanho assim, ó. Como é que você vai fazer para descobrir que é essa pecinha aqui que não está funcionando? Você vai ter que testar e aí troca as peças e procura. É difícil achar desse jeito.
Antes de fazer o teste para ver se o carro está andando, você precisa fazer um teste individual. Pô, será que essa pecinha pequenininha aqui, ela está conduzindo eletricidade? Será que ela faz o que ela tem que fazer? Para cada parte do carro. Seu software é a mesma coisa. O software não é um método. Não são métodos soltos. É tudo integrado. E em algum lugar você vai fazer esse teste. Talvez manual, talvez automatizado, eu não sei. Mas você vai testar em algum momento tudo junto. Isso não remove a necessidade de você fazer um teste individual. Saber se cada parte funciona. Você não precisa só entender o todo. Você precisa entender individualmente. Olha, nesse ponto aqui, esse método vai fazer o cálculo. Como é o cálculo? O cálculo é baseado em faixas. Quais são as faixas? As faixas vêm do banco de dados. Então, eu tenho que fazer um método que obtenha os dados do banco. Mas de algum lugar vai vir esse dado. Com o dado na mão, o que eu tenho que avaliar? Você precisa ver se sei lá, o valor do declarado lá ele está dentro da primeira faixa. If valor menor ou igual à primeira faixa. E isso vai se traduzir em lógica. Mas o intuito do teste não é olhar para o if, se o if está feito certo. O intuito do teste é saber se o cálculo está feito com base na faixa. Olha, se eu passar a faixa 1, se eu passar uma faixa de valor 1000 a 2000, e eu passar um valor declarado lá de 1001, tem que entrar nessa faixa. Se eu passar 999, não é para passar. Será que se eu passar 1000 é para entrar nessa faixa ou não? Não olha para o seu código na hora de fazer seu teste de unidade pensando só em testar ifs e loops. Na prática, é if e loop. Mas o intuito, intenção aqui importa muito. Quando você vai com a intenção de testar a coisa certa, não tem como seu teste dar errado. Lembra sempre disso. Testar é sempre sobre requisitos. Não importa se você está fazendo um teste de unidade que está olhando direto para o código-fonte, ou se você está fazendo um teste funcional que olha para o todo, que olha do ponto de vista do seu usuário lá. A teoria é a mesma. A base teórica é a mesma. Teste serve para verificar se o software funciona. Funcionar é resolver o problema do cliente. Funcionar não é dar erro não é ficar livre de um erro técnico, de um null reference, de um argument null exception. Não é isso. Teste não é sobre isso. Beleza? E isso diz muito sobre como você está escrevendo seu código lá também. Muitas vezes a gente pensa em fazer validações, em fazer, não, preciso proteger meu código aqui, preciso fazer um código ali defensivo, né, uma programação defensiva. Esse parâmetro não pode ser nulo, eu preciso ver se veio nulo, se não veio nulo. Para pensar no requisito. Ele vir nulo ou não vir nulo também faz parte do requisito. Será que eu posso não ter cliente dentro de um pedido? Provavelmente não. Então, será que eu preciso ficar checando em todo lugar se o cliente do pedido é nulo? Será que essa checagem não está lá no banco de dados, por exemplo? Não estou falando que você não precisa fazer esse tipo de checagem e que você não deve usar a programação defensiva. Eu só estou dizendo que você precisa relacionar tudo que você faz ao requisito e não à lógica de programação. A lógica, o código-fonte, é um meio de resolver o problema do seu cliente. Não é o fim, não é o objetivo. Você não programa para escrever código. Você programa para resolver o problema do seu cliente. E é isso que é software que funciona. E o teste, ele vai testar se o software funciona ou não. E o teste de unidade, na prática, ele vai testar se o método funciona. Essa menor porção de código funciona, se ela atende os requisitos. Então, para concluir aqui essa conversa, importante você entender que o objetivo do teste nunca vai ser o código. Porque esse tipo de pensamento faz muita diferença. Às vezes a gente olha para o teste de unidade e como ele é muito focado em código-fonte, a gente acha que o teste de unidade também. Então eu vou testar código, porque ele testa código. Na prática eu sei que é. Mas nenhum teste de software foca em linhas de código. Todo teste de software é focado em saber se o seu código resolve o problema do cliente ou não. É isso. Não é sobre ifs, loops, não pensa desse jeito, vai te atrapalhar. Pensa em estou atendendo o requisito ou não estou atendendo o requisito.
É por isso que para fazer teste, seja ele de unidade ou seja ele qualquer outro tipo de teste, mesmo os testes específicos, teste de carga, teste pen test ali de segurança, é, eles exigem entendimento. Não adianta você querer testar um software se você não entende o que ele faz. Às vezes a galera olha pro chat GPT, olha para ferramentas de geração de teste, são coisas muito interessantes e te ajudam em termos de produtividade. Mas elas não entendem código-fonte. Elas não sabem o que o seu código precisa fazer. A gente não pode confiar simplesmente em técnicas de geração de código. Porque não é diferente de você olhar para o seu código-fonte e escrever um monte de teste que dá cobertura, que passa pelos ifs, que cobre os loops. O que você precisa é entender a necessidade. E aí, baseado no entendimento, você vai escrever testes eficientes. Por último aqui, ó, vou deixar um pensamento para você. É uma coisa que eu venho repetindo há um tempo lá no meu trabalho e eu quero que você reflita sobre isso também. O que você quer com o seu teste de unidade? Você quer garantir a qualidade das suas entregas? Ou seja, atender os requisitos do seu cliente, resolver os problemas do seu cliente? Ou você quer ter um percentual de cobertura para mostrar num relatório? Se você escreve os seus testes de unidade olhando para if, loop, operador lógico, operador matemático, você só está fazendo cobertura. Não garante que você está resolvendo o problema do seu cliente. É bem diferente. Pensa bastante nisso. Você quer qualidade? Quer entregar software que resolve o problema? Ou você quer só dar cobertura? Cara, dar cobertura é muito fácil, muito simples. Mostrar relatório para o seu chefe, mostrar relatório para a empresa. Olha, temos 90% de cobertura em teste aqui. Ó. É só um número, é só um indicador, não garante nada. Ter 100% de cobertura não vai garantir que seu código não tem bugs. É uma boa discussão para você ter aí na sua empresa, para você discutir com a galera do seu time aí. Qualidade é diferente de cobertura. E pensar no seu teste de unidade desse jeito que eu falei, baseado em necessidade do cliente e não em lógica, é que vai te direcionar para esse caminho aí. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal, porque isso ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Se você tem outras ideias de como que você deveria usar o teste de unidade, se você acha que eu falei alguma bobagem aqui, se você discorda de algum ponto, deixa aí nos comentários também, que é sempre muito bom trocar essa ideia com vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.